Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vira para quem está do seu lado aí, meu irmão, e diga assim para ele, para ela, olhando bem nos olhos, tá? Diga assim: Jesus quer os seus bons frutos. Fala para ele, fala para ela. Isso. Acho que não convenceu não. Então fala de novo, ó, psiô, fulano, fulana. Jesus quer os seus bons frutos. Isso. Para você que está em casa também, viu? Para você que está em casa, Jesus quer os seus bons frutos. Esse é o tema desta pregação, nessa segunda-feira santa. Começou a Semana Santa, graças a Deus. Vamos aplaudir o Deus que nos ama, o Deus que nos salva, o Deus que converte os nossos corações, que se faz presente em nosso meio de forma muito especial. Rogerinha, minha irmã de comunidade, já dizia desse clima, desse ambiente santo, sagrado que nos envolve. É segunda-feira santa, não é uma segunda-feira qualquer, não é uma segunda-feira igual às outras segundas-feiras, não. Essa segunda-feira é especial, ela é santa, e Deus quer falar conosco. O tema da pregação é esse: Jesus quer os seus bons frutos. E por falar em frutos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1832, do Catecismo da Igreja Católica, 1832, vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E vai dizer algo muito importante para nós. Presta atenção no que diz o Catecismo. Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito forma em nós, como primícias da glória eterna. Os frutos do Espírito Santo são perfeições. Isso é muito importante para nós quando o Catecismo diz isso, que os frutos do Espírito são perfeições. Portanto, meu irmão e minha irmã, os frutos bons, se você acabou de virar para quem está do seu lado e disse, ó, Jesus quer os seus bons frutos. Então, esses frutos bons, que eu e você somos chamados a dar, a produzir para a honra e glória de Deus, eles são uma demonstração que eu e você, enquanto cristãos, estamos buscando a perfeição. Um cristão que está dando bons frutos, ele está cada vez mais avançando para ser um cristão perfeito. Porque os frutos são perfeições. Portanto, quanto mais eu produzo bons frutos, mais perfeito eu vou sendo. Mas o que é esse perfeito? Quando eu falo assim para você, perfeito, olha, eu sou um cristão perfeito, você é uma cristã perfeita, na cabeça nossa muitas vezes há aquela ideia errada, enganosa de que o perfeito é aquele que nunca erra. Olha que coisa mais linda, né? Eu sou perfeito, não erro jamais. Eu não sei o que é a palavra erro, porque eu sou perfeito. Você não erra porque você é perfeita, mas não é nesse sentido. A palavra perfeito vem de um termo grego, uma palavra grega chamada teleios. E teleios significa, exatamente essa expressão, teleios, significa solidez, significa algo que está completo. Então, alguém perfeito é alguém que está completo, é alguém que vive essa inteireza, ele está inteiro, ele é completo, mais ainda, ele é maduro, é alguém plenamente desenvolvido, é alguém que não está faltando nada necessário, está completo. Então, o perfeito é aquele que está completo. E Jesus, ele vai nos ensinar. Lembra o que Jesus falou na cruz, logo antes, um pouco antes dele dar o seu último suspiro? Diz assim, que ele, entregou o Espírito. Na cruz, Jesus entregou o Espírito. Mas ele falou uma palavra, ou melhor, duas palavras na cruz. Você lembra quais são essas palavras? Você lembra? Está lá em João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. É o que Jesus diz na cruz. Está consumado. Esse consumado, meu irmão e minha irmã, é o teleios. Algo que está sólido, consumado, chegou ao fim. Portanto, falar dessa perfeição e desses bons frutos é exatamente nos levar a sermos completos, inteiros e não fragmentados.
e não divididos. E aí Jesus vai nos ensinar então isso a partir de uma palavra. Dentre tantas palavras, tem uma muito importante aqui para nós que eu convido você a pegar na sua Bíblia. Está em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas 13, versículos de 6 a 9. Você que está em casa também, viu? Se eu não cumprimentei você, estou cumprimentando agora, viu? Deus te abençoe, você que está em casa, viu? Muito bom você estar aqui. Assim como você que está aqui no Rincão, muito bom você estar aqui conosco, vivendo conosco essa Semana Santa. Já achou aí na Bíblia? Lucas 13, 6 a 9. Amém ou Deus me acuda? Achou, isso. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Isso. Você que está em casa também, aplauda a palavra de Deus. E veja, meu irmão e minha irmã, aqui Jesus vai contar esta parábola de um homem que tinha plantado uma figueira na vinha. A gente estranha, poxa, mas uma figueira no meio da vinha? A vinha produz uvas, as videiras. Então estava ali cercado de videiras e tem uma figueira no meio, né? Parece algo estranho, mas era algo comum. Uma figueira ser plantada na vinha. Eu queria explicar algumas características da figueira, para você entender. Estudando um pouquinho aqui sobre a figueira, Jesus pegou como exemplo uma árvore, que é muito comum na Palestina. No tempo de Jesus, muitas figueiras, muitas figueiras existiam no tempo de Jesus. Então ele pegou uma árvore comum. Esta árvore, a figueira, quando ela cresce, ela chega a alcançar até 12 metros, de 10 a 10 metros de altura. Portanto, fica uma senhora árvore, né? Além disso, ela, quando cresce, vai tendo aqueles galhos bem desenvolvidos. As folhas da figueira são folhas espessas e largas, né? E essas folhas, esses galhos grandes, robustos, eles dão uma sombra maravilhosa. Uma sombra durante o verão, propicia ali. Então o judeu ficava lá embaixo da sombra da figueira, né? Porque dava uma senhora sombra. É uma árvore grande, não é um pezinho qualquer, né? Mas é uma árvore grande. E por que ela era plantada em vinhedos? Numa vinha. Por que era plantada no meio de uma vinha? Porque a vinha tinha um solo rochoso. E a figueira crescia nesse solo rochoso. Porém, algo importante que você precisa entender. A figueira é uma árvore que ela dá frutos. Aqui vou contar para você prestar atenção. A figueira é uma árvore que dá frutos durante 10 meses por ano. Você sabia disso? 10 meses por ano, só 2 meses que ela não dá fruto. 10 meses a árvore dá fruto, o pé de figueira. Interessante isso, uma árvore grande, que dá fruto o tempo todo, que oferece sombra, e ela está ali plantada no meio da vinha. E o que é a vinha? Deixa eu ler aqui para você um pouco sobre a vinha. Interessante isso da vinha. A vinha também era muito comum no tempo de Jesus, né? Era algo comum cultivar, né? As uvas, né? Para produzir o vinho. Então, a vinha, ela era plantada em declives nas colinas. Esses declives, então no pé da colina ali que era plantada a vinha. E a vinha, ela era protegida contra a destruição pelos animais por um muro ou uma sebe que a cerca. A terra deve ser cultivada com enxada ou a grade. Para aumentar a proteção, se construía na vinha uma torre de guarda.
A gente vê tudo isso quando você pega na Bíblia, abre lá em Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 2, do versículo 2 ao versículo 7, não precisa pegar não, mas depois se você quiser ler, lá no livro do profeta Isaías, Deus vai falar dessa vinha, que é Israel, e Ele vai falar tudo o que Ele faz para cuidar da vinha, para proteger a vinha. Portanto, a vinha precisava de cuidados, precisava de uma torre para proteger, porque vinham os animais destruíam, era tudo assim muito frágil, né? Era tudo muito, precisava de cuidado. Essa vinha, ela tinha fragilidade, precisava de cuidado, de atenção. A figueira, não, porque a figueira nascia num solo rochoso, crescia, virava uma tremenda árvore. A figueira não precisava, ela por si só daria fruto. E aí você entende então o questionamento do dono da vinha, que vai para o dono dessa figueira, que chega ali na vinha, foi lá procurar figos e não encontrou. E ele vai dizer ao agricultor, já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. 3 anos que estou procurando frutos. E essa figueira não dá frutos. Veja, é uma árvore que dá frutos 10 meses por ano. É normal para a figueira dar frutos, mas o dono daquela figueira foi e não encontrou frutos, alguma coisa estava errada. Havia alguma coisa errada, estava plantada ali no lugar, estava tudo certinho para ela dar frutos, mas a bendita da figueira não deu frutos. E ela está no meio da vinha, e a vinha requer cuidado, lembra? A torre, a cerca para proteger dos animais, tudo isso. Tem que se cavar ali na vinha, né, com a enxada. E aí, o agricultor vai dizer, Senhor, deixa ainda este ano, vou cavar em volta e pôr adubo. Tem uma outra tradução que é mais forte, uma outra tradução que diz assim, para que eu passe a enxada ao seu redor e aplique estrume. Você sabe o que é estrume, né? Para que eu aplique a enxada ao redor. Imagina você sendo agora uma figueira. E vem o agricultor e dá-lhe enxadada. Enxadada, enxadada, enxadada. E depois que você tomou bastante enxadada, agora ele vai jogar em você estrume. Se a figueira pudesse falar, não, não quero isso não. Pelo amor de Deus, eu não quero. Mas toma enxadada. Vai precisar de enxadada. O agricultor, ele cuidava das vinhas, e agora ele vai cuidar desta figueira. Ele vai investir nessa figueira. Ele vai como que fazer uma operação de urgência, uma UTI sobre essa figueira, que tinha que produzir frutos durante 10 meses, e por ano, e já fazia 3 anos que não dava fruto algum. Era para ser cortada. A palavra vai dizer que ela ocupava inutilmente a terra. E aí eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus olha para você nessa Semana Santa e saiba, você não ocupa inutilmente a terra. Ele continua cuidando de você. Jesus, que é este bom agricultor, Ele vai cuidar de você, para que você possa dar frutos e muitos frutos. Eu e você podemos dar frutos, mas como é que Ele cuida? Como é que o Senhor vai trabalhar em nós para que possamos dar frutos? Com as enxadadas. A gente queria tanto que Jesus pegasse a gente no colo hoje, né? Fizesse um cafuné na gente. Que Jesus tratasse da gente de um jeito assim, oh Jesus, me abraça agora forte, toca no meu coração, cura-me, Senhor. E aí vem Jesus na Semana Santa com uma enxada, para mim e para você, para dizer, você tem que dar bons frutos. Eu vou cuidar de você. E tchá, tchá, tchá. E toma enxadada. E depois que acaba todo o processo de enxadada, Ele vem e traz o estrume, que fede, é algo fétido. Pega aquele estrume e joga na figueira. Deus usa esse tratamento conosco. Estranho isso, né? Por que afinal Deus vai usar esse tratamento conosco? O que Ele quer, afinal de contas, com tudo isso? Deus está cuidando de nós. Deus está dando enxadadas para que nós possamos chegar à perfeição, sermos completos, sermos inteiros, sermos maduros, adultos em Cristo. Adultos.
e Ele vem para que possamos produzir frutos. E aqui eu quero chegar para você no ponto que eu e você precisamos entender. Nessa Semana Santa, Deus convida a mim e a você a dar um fruto diferente. Aquela figueira não podia dar uvas, ela estava no meio da vinha, mas ela não podia dar uvas porque ela não era uma videira, ela era uma figueira. Ela só podia dar figos. E se aquela figueira, sendo trabalhada, recebendo as enxadadas, recebendo o estrume, sendo trabalhada, cuidada pelo agricultor, começasse a produzir figos, no meio de tantas videiras que estavam dando uvas, mas o Senhor não queria as uvas, o Senhor queria o quê? Os figos. E os figos são diferentes da uva, é evidente isso. Então o Senhor nessa Semana Santa olha para mim, olha para você e diz: eu quero um fruto especial de você nessa Semana Santa. Eu quero que você caminhe comigo nessa Semana Santa, entenda o que eu vivi, entenda o meu amor por você e que você seja capaz de dar esse fruto. Que fruto é esse? Eu, rezando por essa pregação, me veio o nome de um fruto. E eu vou dar o nome desse fruto. Foi o que me veio na cabeça, e eu vou explicar por quê. O fruto de uma aparente derrota. Que fruto que é esse, Alexandre? O fruto de uma aparente derrota. Veja que eu estou falando uma aparente derrota. Esse aparente é muito importante. Porque nós não vamos ficar presos nela. Porque essa aparente derrota, lá na frente vai se transformar em vitória. Mas agora, eu e você somos chamados a dar o fruto de uma aparente derrota. Que fruto que é esse? Quando você acompanha, e na sexta-feira da paixão, sexta-feira agora, sexta-feira santa que está chegando, está aí às portas, nós vamos ouvir, nas funções da paixão, às 15 horas, nós vamos ouvir todo o relato no Evangelho segundo João, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos ouvimos o relato da paixão. Toda sexta-feira santa a gente escuta o relato da paixão. Ontem, na missa de domingo de Ramos, nós escutávamos também, de forma mais breve, o relato da paixão. E na sexta-feira escutaremos todo o relato da paixão lá em João. E você percebe que Jesus, ele começa o seu caminho com uma vitória. Ele vence as tentações no Getsêmani. Na agonia: Senhor, Pai, se for do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Pai. E o demônio veio naquela hora para fazer com que Jesus desistisse da sua missão, desistisse de nos salvar, desistisse de nos redimir. O inimigo investiu naquela hora, na agonia de nosso Senhor. Quando você assiste o filme A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, produzido pelo Mel Gibson, aquele filme, você vê lá o demônio ali, Jesus ali rezando, e sai dali da vestimenta do demônio, no pé dele sai uma serpente. Lembra dessa cena? Sai uma cobra ali que vai indo, uma cobra venenosa na direção de Jesus, e Jesus está ali prostrado, suando sangue, prostrado no chão, rezando ao Pai, ali pedindo forças ao Pai, e a cobra vem vindo, se aproximando. Lembra dessa cena? E aí Jesus então lhe levanta, e ele pisa na serpente, ele mata a serpente, ali, naquele momento. É a vitória de Jesus, sobre essa investida do demônio. Depois, lá no final, vamos ver a vitória final de Jesus, a vitória agora sobre a morte, sobre Satanás, quando ao terceiro dia ele ressuscita. Vamos celebrar isso no domingo de Páscoa, a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Agora, da agonia até a ressurreição, você percebe que Jesus, ele vai sofrendo perdas, aparentes derrotas. Quando você acompanha o caminho de Jesus, você vai vendo que Jesus vai vivendo, vai sofrendo aparentes derrotas. Ele sofre a traição, Judas o trai. Não bastasse isso, Pedro o nega. Os discípulos fogem quando chegam os soldados lá para prender Jesus no Getsêmani. Os discípulos vão todos embora. Jesus é trocado por um assassino chamado Barrabás, um homicida.
Jesus vai sofrendo escárnios, é flagelado, é coroado de espinhos, tudo. Jesus vai vivendo ali, humilhação, uma depois da outra. Jesus vai sendo humilhado, vai sendo negado, vai sendo traído, vai sendo escarnecido. Cospem nele, arrancam a sua carne na flagelação. E como é que Jesus vive tudo isso? Isaías 53, que também vai ser a leitura na sexta-feira santa. Como é que diz lá que Jesus sofreu tudo isso? Se você pegar lá em Isaías 53, no versículo 7, vai dizer assim: oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha, diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Jesus não reclamou, Jesus não se justificou, Jesus não ficou dando desculpa e sarrapada, Jesus não ficou se vitimizando, olha que coisa que fizeram comigo, como eu fui injustiçado. Jesus sofreu tudo isso em silêncio, aparentes derrotas, porque ele sabia que no final haveria uma vitória, ele já sabia que a vitória viria. Mas veja, meu irmão e minha irmã, eu lembro, quem aqui nasceu lá nos anos 80? Antes dos anos 80, levanta a mão aqui no rincão, quem nasceu antes da década de 80? Eu nasci em 70, não parece, obrigado, né? Então, você que nasceu aí antes dos anos 80, você vai lembrar que nos anos 80, existia uma propaganda. Você lembra uma propaganda de um produto chamado Denorex? Lembra? Os antigos lembram desse produto? Denorex? Lembra? Era um anticaspa. Aí a propaganda dizia assim, a pessoa estava com caspa, aí está com caspa, e soprava tudo mais, e aí dizia assim, olha, use Denorex, porque ele parece remédio, mas não é. Né? O que ele é? Não, parece remédio, mas não é remédio. Parece, mas não é. Jesus, ele vai passando por um caminho em que aparentemente aos olhos dos homens, ele vai sendo derrotado. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Não foi isso que disseram lá os fariseus? Aos pés da cruz disseram, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia ter descido da cruz, poderia ter vindo um anjo com uma espada flamejante, um escudo, ter libertado o Filho de Deus da cruz, todo mundo cairia prostrado, ali no chão, adorando e dizendo, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Teve ainda um ladrão do lado dele que ficou reclamando, se tu és o Filho de Deus, livra nós aqui. Aí o outro bom ladrão vai dizer assim, né? Não, mas a gente merece o que a gente está vivendo aqui. Ele não, o que ele fez? Lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus vai sofrendo aparentes derrotas. Parece, mas não é. E Jesus nessa Semana Santa está convidando eu e você para trilharmos esse caminho. Diante de um mundo que fala tanto de triunfalismo, diante de um mundo, quem que não gosta de ouvir a palavra vitória, gente? Quem que não gosta de ouvir a palavra vitória? Você vai vencer, eu vou vencer, já vencemos, já vencemos. Olha que coisa linda, e eu vou vencer, eu venço, tu vences, ele vence. Nós vencemos, vós venceis, eles vencem. Olha a vitória, 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 vitória. Ali o Filho de Deus vai vencer no sepulcro vazio, mas até a pedra rolar no terceiro dia, ele vai sendo humilhado. Aparentes derrotas. E como é que ele enfrenta tudo isso? Ele não abriu a boca. E por que ele fez tudo isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, vai dizer, ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. Também lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, e em Colossenses capítulo 1, versículo 22, nessas passagens todas, o apóstolo Paulo vai mostrar que, pelo sacrifício de Jesus na cruz, o Pai nos reconciliou com Ele. Estamos reconciliados com o Pai, com Deus, o Deus rico em misericórdia, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Nós, filhos e filhas, até então rebeldes, pecadores, miseráveis criaturas, agora estamos reconciliados com o Pai em Jesus Cristo. Paulo vai deixar isso muito claro em suas cartas. Eu citei só 3 passagens, mas tem muito mais, em que Paulo vai mostrar isso, que o Pai se reconciliou conosco pelo sacrifício, porque Ele não abriu a boca.
Porque ele não desceu da cruz, como estavam dizendo ali, desce da cruz, tu és o Filho de Deus. Ele não desceu da cruz, por causa disso, nós estamos reconciliados com o Pai. Mas tem algo a mais, gente. Tem algo muito importante, além de estarmos reconciliados com o Pai. Pega comigo a sua Bíblia mais uma vez e abra lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. Presta muita atenção nessas palavras agora. Efésios 2, 14. Porque isso aqui tem a ver com o tema da pregação. Jesus quer que eu e você possamos dar bons frutos. E hoje, frutos de uma aparente derrota. Mas o que é isso, Alexandre? Frutos de uma aparente derrota. Vamos lá. Efésios 2,14, de fato ele, Jesus, é a nossa paz, de dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências, ele quis, assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na cruz, Jesus matou a inimizade, o que era separado, o que era dividido. Ele faz agora o quê? A reconciliação com o Pai. E a reconciliação entre aqueles que estão divididos, entre aqueles que estão separados, entre aqueles que estão brigados. Na cruz acontece a reconciliação. E aí eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, para você que está em casa, reconciliar é lindo, só que reconciliar também é perder. Põe uma coisa na sua cabeça e no seu coração: reconciliar também é perder. É perder o prestígio, é perder a própria opinião, é perder o nariz empinado, é perder aquela queda de braço, porque você dar o primeiro passo para se reconciliar com outro é uma humilhação. Eu não vou pegar o celular e vou ligar para aquele meu irmão, porque ele me magoou, não sei o quê, não. Esses dias estava numa missa, não aqui na Canção Nova, em outro lugar, e o padre falava de dois irmãos que passaram 18 anos brigados por causa de um cavalo. Porque compraram o cavalo era cego, e o pai dizia: mais cego que o cavalo são vocês dois. Ficaram 18 anos os irmãos brigados. Levou 18 anos para se reconciliarem. 18 anos, por causa de um cavalo. Quantas pessoas no meio de nós estão passando a Semana Santa brigadas, divididas, magoadas? Quantas pessoas feridas? Eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, um coração ferido é como uma figueira estéril. É a mesma coisa de uma figueira estéril. Não dá fruto bom, não dá fruto que preste. Um coração ferido, gente, desculpa a expressão, é uma desgraça. Um coração ferido nos leva a usar frases do tipo, vou falar algumas frases, vê se você se identifica com alguma delas. Ah, Alexandre, eu era bonzinho, viu? Mas agora eu cansei de ser bonzinho. Todo mundo me fazia de trouxa, Alexandre, então eu cansei de ser bonzinho. Agora eu parto para cima mesmo. Cansei de apanhar. Cansei de ser bonzinho. Então agora vão conhecer o meu lado ruim. Essas pessoas vão conhecer meu lado ruim. Tem gente que está com o coração tão ferido que diz assim: cansei de ser bonzinho. Ah, Alexandre, eu era tão generoso. Eu me doava tanto. Mas sabe, me fizeram de bobo. Me prejudicaram. Passaram a perna em mim. Eu era generoso, eu acreditava nos outros, confiava, passaram a perna em mim. Agora, não sou mais bobo não. Sabe, Alexandre, não sou mais bobo não. Agora eu vejo que vantagem que eu ganho com isso. Eu não faço as coisas assim porque me pediram. Eu quero ver o que eu ganho de vantagem. Se tem vantagem, eu faço. Porque por muito tempo eu fiz as coisas e não tinha nada em troca, não tinha vantagem alguma. Agora não. Agora eu vivo aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. É vantagem. Outra pessoa diz assim, pode dizer: eu confiei nessa pessoa,
confiei tanto, mas ela me traiu. Essa pessoa me traiu e ela não merece uma segunda chance. Não merece. Não merece uma segunda chance porque me traiu. Não devia ter me traído. Me traiu, agora eu me recuso a perdoar essa pessoa. Não quero mais ver a cara dessa pessoa nunca mais. Pode ser que na Semana Santa tenha alguém dizendo assim: Alexandre, sabe? Antes eu engolia isso e aquilo, sabe? Eu aceitava as coisas, falavam para mim, eu baixava a cabeça, ficava ali quietinho ouvindo as coisas, sabe, Alexandre? Mas chega! Não levo mais desaforo para casa. Mesmo na Semana Santa eu não levo mais desaforo para casa. Olha, é o seguinte, escreveu, não leu, o pau comeu. Comigo é assim. Comigo é assim. Segunda-feira Santa. Cada um tem uma justificativa. O meu coração está ferido por causa disso. O meu coração está ferido por causa daquilo. E o Filho de Deus foi humilhado, foi flagelado, foi coroado de espinhos. E Isaías vai dizer: ele não abriu a boca. Mas eu e você temos uma justificativa para tudo. Temos uma resposta para tudo. Porque a minha opinião tem que prevalecer. Porque o meu ponto de vista tem que prevalecer. Porque o meu prestígio tem que prevalecer. Essa humilhação dói, essa injustiça dói, e eu preciso vencer isso. E você não entendeu o que é o fruto da aparente derrota, que reconciliar é perder, é dar o primeiro passo, é se humilhar em direção ao outro, e vão te chamar de bobo, vão te chamar de trouxa, a você cristão, vão dizer para você assim: mas que bobo, que idiotice, perdoou essa pessoa? Você é boba demais, mulher. Perdoou de novo. O mundo vai olhar para você e vai dizer: você vai perdoar de novo, você vai confiar de novo, você vai acreditar de novo. Deixa de ser bobo, é o que o mundo diz para mim e para você. É o que Satanás, mesmo na Semana Santa, fala para todos nós. Vamos vencer no nosso orgulho, nas nossas divisões, nas nossas brigas, nas nossas contendas. Vamos vencer. Do jeito que o diabo gosta, desculpa falar assim. Enquanto isso, o Filho de Deus olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós e diz ao Pai: deixa ainda este ano, vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto. Pode ser que venha dar fruto. Jesus não desistiu de nós, meus irmãos. Graças a Deus Ele não desistiu de nós. E vem as enxadadas, vem as humilhações, e a gente grita, a gente reclama, a gente esperneia, a gente não aceita e tudo mais, e a enxadada está vindo, e dói. Vem o estrume para a figueira dar fruto, e a gente não entende. É tão lindo, gente, chorar na imagem do Senhor morto, mas você não entende que ali eu também preciso, junto com o Senhor morto, eu morrer para o meu pecado, morrer para o meu orgulho, morrer para a minha língua que calunia, que fala mal dos outros. Cada vez que eu me justifico, o Filho de Deus está falando: pode ser que ainda venha dar fruto. Eu acredito que vai dar fruto, nessa Semana Santa. A semana é santa e eu e você precisamos, quando chegar o domingo de Páscoa, sair mais santo dessa semana. Precisamos, meus irmãos. Nós não podemos continuar como nós estamos. Rogerinha está aqui, minha irmã de comunidade. Tivemos semana passada uma assembleia nossa da comunidade. São 80 e poucos membros lá, cada um com uma cabeça diferente. Cada um tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. É a beleza de ser comunidade. Meus irmãos não são obrigados a concordar comigo. Eu também não sou obrigado a concordar com o ponto de vista deles. A beleza da comunidade é isso. Fulano pensa A, Beltrano pensa B, mas por causa do bem comum, por causa da obra de Deus, a gente se entende. Mesmo que ele pense B e eu pense A, ele não é meu inimigo. E nós vivemos isso na Assembleia. Como toda Assembleia, resolvendo grandes situações, importantes situações para a nossa comunidade, existem momentos de gargalhada, momentos felizes, há momentos tensos, de uma discussão mais acalorada. É normal isso.
é uma assembleia geral. E depois de um desses momentos, depois de uma missa, em que todos nós estávamos ali de mãos dadas, fomos tomar café, rezamos tudo mais e fomos tomar café. E os pré-discípulos lá em Lavrinhas, os pré-discípulos de Lavrinhas, fizeram um gesto de carinho para nós, lá os membros da Assembleia, e deixaram na mesa do café da manhã um bilhetinho. Para cada membro da Assembleia tinha um papelzinho, com dizeres diferentes. Saindo desta missa em que eu tinha dado a mão para os meus irmãos, vamos viver a comunhão, vamos viver a unidade. Eu me deparei com este papelzinho. Eu queria que o cinegrafista aqui, meu irmão, pudesse mostrar aqui para o povo em casa, e eu vou ler para você o que está escrito aqui. Qual cinegrafista que vai pegar aqui? Qual dos dois câmeras vão pegar a imagem aqui do bilhetinho? Para eu mostrar. Vem cá. Isso. Encostar bem para você pegar aqui, ó. Tá bom aqui? Pega aí para o pessoal ver em casa. O que está escrito? Tem a carinha do Padre Jonas tocando violão. A palavra de ordem para hoje, para este ano é: pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos. Repita comigo: a palavra de ordem para hoje, para este ano, para esta Semana Santa, é pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos. Você está entendendo para onde que a Semana Santa quer levar eu e você? É um perder para ganhar lá na frente. Pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos, é lindo, chega a soar poético, mas não é fácil, gente. Isso que Padre Jonas está falando para nós, esse profeta, esse homem de Deus, esta alma santa, que é o meu pai fundador, ele fala: pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos. Ô, Padre Jonas, como isso é difícil. É difícil demais, porque às vezes dá vontade de esganar o outro, pegar assim, né? Não dá vontade de às vezes esganar o outro. Sobe, pisou no meu calo, o sangue sobe. E eu vou vencer, porque é meu inimigo, eu vou derrotá-lo, eu vou. E eu pensar bem de todos, meu Deus. Falar bem de todos, que difícil. Querer bem a todos. Oh, meu Deus, como isso é difícil. Mas esse é o caminho, meus irmãos. Deixa eu contar um segredinho para você. Vou falar até baixinho, tá? Para os outros não escutarem. Ninguém disse que seria fácil. Vou falar bem baixinho. Ninguém disse que seria fácil. Gente, o evangelho é para quem tem coragem. Seguir a Jesus é para quem tem têmpera. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ser cristão é para quem tem couro grosso. Quem é mole e quem é frouxo não consegue. Vai viver dando justificativa. Não vai conseguir tapar a boca. Como Jesus, que sofreu o que sofreu, viveu as aparentes derrotas e não abriu a boca. Porque quem é mole, quem é frouxo, quem é egoísta, quem só pensa em si mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro, vai viver só dando desculpa, só justificando: fizeram isso comigo, fizeram isso, aquilo, e por isso eu vou fazer isso também, eu vou pagar o mal com o mal que me fizeram. E o que Jesus ensina? Pagar o mal com o bem. Não é pagar o mal com o mal, mas quantos estão vivendo a Semana Santa pagando o mal com o mal? O diabo nem tem trabalho, meus irmãos. Recebi esses dias uma historinha, eu quero ler para vocês essa historinha. Achei bem interessante essa historinha, para a gente entender. Olha só que interessante essa historinha. É a historinha do burro solto, o burrinho solto. Então a historinha conta o seguinte: o diabo chegou, viu um burro amarrado a uma árvore. Quem sabe era uma figueira, né? Estava ali amarrado no pé da árvore, ali, o burrinho. O diabo foi lá, olhou para um lado, para o outro. Não viu ninguém, foi lá e soltou o burrinho. O burrinho está livre da árvore. É o burrinho, que beleza. O que o burrinho fez? O burrinho entrou na horta.
lá dos camponeses vizinhos, e começou a comer tudo. O burrinho estava com fome, começou a estragar a horta de todo mundo. A mulher do dono ali da horta, quando viu aquilo, ela ficou furiosa. Ela pegou uma espingarda e pá! Matou o burro. Como dizia o saudoso padre Léo, o burro morreu. Morreu o burro. Mas não parou por aí, gente. O dono do burro foi procurar o burro lá no pé da árvore, viu que o burro não estava lá, foi procurar, achou o burro morto naquela horta. Ele ficou furioso, ele ficou enraivecido. Ele foi lá, pegou a sua espingarda, e ele viu a mulher com um rifle lá, a espingarda também, e pá! Matou a mulher. Meu Deus. Ao voltar para casa, o marido daquela mulher, ele encontrou a sua esposa morta. Ele descobriu que tinha sido o dono do burro que havia feito isso. Ele foi lá e se vingou. Matou o dono do burro. Mas não parou por aí, gente. Os filhos do dono do burro, quando viram que o pai havia sido assassinado, foram lá e tacaram fogo na fazenda do camponês. Queimaram tudo, não deixaram nada sobrando. Queimaram tudo. E aí o camponês, vingando-se dos filhos do dono, foi lá e matou todos eles. E tinha um anjo de Deus vendo tudo aquilo. Um anjo de Deus assistindo aquele monte de morte, aquele monte de vingança. E ele chegou para perto do diabo e falou assim, né? Vendo tudo aquilo, ele olhou para o demônio e disse assim: viu o que você fez? Virou para o diabo e falou: viu o que você fez? O anjo de Deus falando. E o diabo respondeu: eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só soltei o burro. Qual burro que foi solto agora, talvez na nossa casa, no nosso casamento? Talvez na educação que damos aos nossos filhos, no relacionamento lá no ambiente de trabalho, na faculdade. Aquilo que é um gatilho, é aquela coisa, pisou no meu calo, pronto, já estourou. E aí vai tendo uma consequência. É uma sequência de briga, de discussão, de intriga, de vingança, de fofoca e não sei mais o que. Eu vou me vingando, porque o meu coração está ferido, o meu coração está machucado. E eu estou em plena segunda-feira santa, com esse coração cheio de raiva, cheio de ódio, não conseguindo perdoar ninguém, com o coração ressentido, com raiva de tudo e de todos. Eu estou desse jeito porque o burro foi solto lá atrás. E o diabo vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu só soltei o burro. Você percebe a história? Uma sequência. Foram escolhas terríveis, escolhas trágicas, desastrosas, uma depois da outra sendo feita. É preciso que pare aqui, gente. Nessa Semana Santa, você tem que ter a coragem suficiente de dizer: basta! Em nome de Jesus, eu não vou continuar vingativo. Em nome de Deus, eu não vou continuar pagando mal com mal. É Semana Santa, hoje eu me decido, eu vou pegar esse celular e eu vou ligar para aquele meu parente que há anos eu não converso. Hoje eu vou me humilhar porque eu não quero vencer, eu quero vencer lá no final, mas eu quero viver o fruto da aparente derrota, então eu vou perder. Porque o meu marido, a minha esposa não é mais meu rival. Chega de vocês ficarem brigando em casa, se pegando no tapa, xingando um ao outro, dormindo cada um num quarto, numa cama distante. Vocês não casaram para isso, pelo amor de Deus. Para viver ódio, para viver vingança, para viver ressentimento. Em nome de Deus, Ele nos reconciliou. De dois povos separados, Ele fez um só. Ele pode unir, Ele pode dar a comunhão, Ele tem poder para isso. Mas eu e você precisamos nos colocar aos pés da cruz, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, entrega, coloca aos pés da cruz o teu coração machucado. Coloca o coração ferido. Eu não sei o que fizeram com você, eu não sei o que fizeram com você que está em casa, meu irmão. Mas não precisa se justificar para mim. Não precisa dar desculpa nenhuma. Não, mudo. Não abriu a boca. Sofri toda essa injustiça. Me atacaram nas redes sociais. Destruíram a minha imagem. Porque você sabe que as redes sociais ela é cruel, né? Todo mundo é perfeito. Você já percebeu que nas redes sociais, e não é o perfeito do completo, não. É o perfeito de quem nunca erra. Você entendeu? Vai ver os comentários lá nas redes sociais. Gente, todo mundo sabe tudo.
Todo mundo julga o defeito do outro. Porque os meus dedinhos nervosos chegam ali no celular e fica lá digitando, né? E eu acabo com a raça do outro, o que eu não tenho coragem, porque eu não sou suficientemente homem, não sou suficientemente mulher, para chegar e olhar nos olhos, viver a partilha, viver o reconciliado, viver a reconciliação, porque eu não tenho coragem de olhar nos olhos da pessoa e conversar. O que eu faço? Eu me torno juiz e júri. Eu já julgo a pessoa e já prendo também, já sou carcereiro. Eu prendo a pessoa, eu já dou a sentença, eu já julguei a pessoa, dei a sentença e agora eu prendo ela mesma. Eu faço tudo isso nas redes sociais. Gente, a coisa mais fácil do mundo é condenar. Nosso Deus foi condenado por aquele povo, aquela gente que dizia, Hosana ao filho de Davi. Ontem ouvíamos, Hosana ao filho de Davi. Disseram depois, crucifica-o, crucifica-o. Não queremos ele, queremos Barrabás. Jesus ou Barrabás? Barrabás, queremos Barrabás. Não queremos saber dele. Ele foi rejeitado, ele foi ignorado, ele foi desprezado. Se tivesse redes sociais naquele tempo, estaria todo mundo lá tuitando, cheio de haters. Né? Não são haters? Os haters falando, esse Jesus não é nada, é um fraco mesmo, não desceu da cruz. E estariam lá digitando e botando os comentários, acabando com a raça do Filho de Deus, porque ele não desceu da cruz. E quando Jesus abre a boca, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é ser alguém magnânimo. É o que Jesus está fazendo comigo e com você. Por isso não reclama das enxadadas. Meu irmão e minha irmã, quando o agricultor estiver lá, ó, na figueira estéril, tchá, 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 com as enxadadas, não chora não, não reclama não. Deus está fazendo você crescer, você ser alguém magnânimo, que não fica preso a essas coisas tão pequenas. Eu queria, para a gente poder rezar, eu queria ler isso que fala o grande Santo Agostinho. Ele fez uma série de homilias. Santo Agostinho, um dos seus livros, são reflexões que Santo Agostinho faz da primeira carta de João, do apóstolo João. A carta onde está escrito, Deus é amor. E Santo Agostinho, ele faz 10 homilias nesse livro, nesses escritos dele. 10 homilias ele escreve. E eu queria ler para você um trecho da 8ª homilia. Na 8ª homilia que ele faz, ele está falando sobre a primeira carta de João. Ele vai falar, naquela parte que diz assim, aquele que ama a Deus tem que amar também o seu irmão. Se não pode dizer que ama a Deus e não ama o irmão, né? Ele vai falando sobre isso. E ele diz assim, ele fala, você vê o seu inimigo lutando contra você, furioso. Talvez aquele primo, aquele cunhado, aquele parente, eu não sei, aquela pessoa da sua família que está furiosa com você, está te machucando, está trazendo feridas ao seu coração. Ele está falando aqui, você vê o seu inimigo lutando contra você, furioso, mordendo com palavras, exasperando contumélias. Contumélia significa insultos, ofensas, xingando você, molestando você com ódio. Você tem em conta isso nele, que ele é um homem. Você vê todas essas coisas que são contra você, que foram feitas pelo homem, e você vê nele que ele foi feito por Deus. Agora, que ele foi feito homem, foi obra de Deus, mas que ele te odeia, é obra dele. Que ele tem má vontade com você, é obra dele. E o que você diz em sua mente? Senhor, seja misericordioso com ele, perdoe-lhe os seus pecados, lance o terror nele, mude-o. Você não ama nele o que ele é, mas o que deseja que ele seja. Consequentemente, quando você ama um inimigo, você ama um irmão. Portanto, o amor perfeito é o amar um inimigo, cujo amor perfeito está no amor fraterno. E aí ele prossegue, se o seu inimigo o odeia, e injustamente o odeia, alguém te perseguiu, alguém te caluniou, alguém te prejudicou, fizeram uma grande injustiça com você, meu irmão e minha irmã,
É isso que ele está falando aqui, Santo Agostinho. Saiba que a luxúria do mundo reina nele, nessa pessoa que está te perseguindo. Por isso que essa pessoa te odeia. Se você também o odeia, você, por outro lado, torna o mal com o mal. Está pagando o mal com o mal. O que significa transformar o mal com o mal? Chorei por um homem doente, vai dizer Santo Agostinho, por um homem doente que te odiava. Agora eu lamento eu você, se você também odeia. Mas ele ataca a sua propriedade, ele tira de você, eu não sei o que você tem na terra, portanto você o odeia, porque ele o coloca em apuros na terra. Ele está falando aqui, essa pessoa te prejudicou, ela destruiu sua imagem, ela roubou você, tirou algo que era seu por direito. Aqui nessa terra, nesse vale de lágrimas, essa pessoa te odeia, ela te persegue, ela tirou algo de você que era muito precioso. Mas aí você é chamado a odiar essa pessoa? Não, eu sou cristão, eu não vou pagar o mal com o mal. E aí Santo Agostinho conclui dizendo, essa pessoa te colocou em apuros na terra, não se estreite, vá para o céu acima. Lá você deve ter seu coração onde há espaço amplo, para que você não possa ser estreitado na esperança da vida eterna. Meu irmão, vá para o céu. Acima de nós, acima de nossas lutas, acima de nossas rixas, acima de nossas dores, acima das feridas, existe um céu. Vá ficando de pé agora e nós vamos rezar, porque acima de nós existe o céu, meus irmãos. E este céu agora está trabalhando para mim e para você, e trabalhando para que haja uma profunda cura em nossos corações. Coloca a mão sobre o peito, sobre o coração, e tenha essa coragem agora, de pedir a Deus que nessa Semana Santa, você possa de fato dar passos de alguém que busca a perfeição, que busca a santidade. Vai pedindo ao Senhor agora a graça, não reclama das enxadadas, não reclama do estrume não reclama. Mas em cada humilhação, todas as humilhações, talvez você tenha vindo para cá ferido, humilhado, injustiçado, perseguido, caluniado. Fizeram tanta coisa ruim para você. E seu coração agora está tomado de raiva, de ódio, de ressentimento. Senhor, cura o nosso coração. Jesus, o Senhor que não abriu a boca, o Senhor que aos olhos do mundo viveu aparentes derrotas, mas o Senhor venceu. No fim das contas, Tu és o grande vencedor, e nós queremos vencer contigo também. Dai-nos a graça, Jesus, de neste final de manhã, nessa segunda-feira santa, dai-nos a graça de vencermos o ódio, de vencermos a falta de perdão, de vencermos o ressentimento, aquele desejo de querer se vingar, de pagar na mesma moeda. Senhor, não deixa mais o burro ficar solto. Nós não queremos mais, Senhor, nos vingar de forma, Senhor, impensada, impulsiva. Não, Senhor, doma-nos, domina-nos, Senhor, controla-nos, age em nós. Convido você agora de olhos fechados, com a mão sobre o peito, sobre o coração. Pensa naquela pessoa que hoje mais te deu tristeza, te deu desgosto, feriu seu coração. Aquela pessoa que talvez feriu a tua honra, destruiu sua imagem, caluniou você nas redes sociais. Aquela pessoa que machucou você, que afetou a sua família, afetou até a sua caminhada. Quantas pessoas vêm aqui machucadas até dentro da igreja, com aquele coordenador, com aquela autoridade, aquele padre, aquela pessoa lá do grupo, daquela pastoral, veio para cá ferido. Perdoe agora. Perdão é uma questão de decisão, com a mão no peito, no coração, de olhos fechados, vai dizendo, eu me decido a perdoar, eu perdoo, Senhor. Não precisa se preocupar em sentir nada agora, mas se decida agora, mesmo que você não consiga falar em voz alta, no silêncio do teu coração, perdoe, meu irmão, perdoe, reconcilie-se agora, decida-se a perder para ganhar, é um perder para depois ganhar. Eu estou pedindo agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e sobre todos aqueles que estão em casa agora, vem sobre a canção nova, vem sobre toda a canção nova, vem sobre nós aqui neste rincão, vem sobre a casa de cada um que está agora sintonizado conosco pela TV, pela rádio, pela internet.
Derrama, Senhor, do teu lado transpassado pela lança, a graça da reconciliação. O Senhor na cruz nos reconciliou com o Pai. O Senhor na cruz quer nos reconciliar uns com os outros. Que não, Senhor, permaneçamos apegados ao nosso orgulho, à nossa própria opinião. Dai-nos a graça, Senhor, de dar o primeiro passo, de nos humilharmos, porque é um perder para depois ganhar. Mesmo que seja uma aparente derrota, não nos importa, Senhor. Contigo venceremos. No sábado santo, na vigília pascal, entoaremos a tua vitória, a tua ressurreição, a tua vitória sobre a morte. Contigo queremos vencer. Queremos vencer agora pelo perdão, pelo amor aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. É tão difícil, Senhor, mas dai-nos hoje a graça, pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos. Solta a sua voz na linguagem dos anjos, vai orando. O Espírito Santo faz em nós essa obra agora. Pensar bem de todos na Semana Santa, falar bem de todos na Semana Santa, querer bem a todos na Semana Santa. Isso é ser cristão, isso é vencer o demônio, isso é colocar de volta o burro que estava solto, para que ele não cause mais destruição em nossas vidas, em nossas famílias. Vença, Senhor, vença sobre todo ódio, toda vingança, toda amargura. Que cesse as divisões, os conflitos, as contendas, as raivas, as iras. Que cesse o ódio entre nós, Senhor, porque esta semana ela é santa. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos a misericórdia, o amor e o perdão. Dai-nos a graça da reconciliação. Amém, meu